2. Leia o poema a seguir. Consideração do poema. Não rimarei a palavra sono com a incorrespondente palavra outono. Rimarei com a palavra carne ou qualquer outra, que todas me convêm. As palavras não nascem amarradas, elas saltam, se beijam, se dissolvem. No céu livre por vezes um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. Uma pedra no meio do caminho ou apenas um rastro, não importa. Estes poetas são meus, de todo o orgulho, de toda a precisão se incorporam ao fatal meu lado esquerdo. Furto a Vinícius, sua mais límpida heregia. Bebo em Murilo, que Neruda me dê sua gravata. Chamejante, me perco em Apollinaire. Adeus, Mayakovsky. São todos meus irmãos, não são jornais, nem deslizar de lancha entre camélias. É toda a minha vida que joguei. Estes poemas são meus, é minha terra, e é ainda mais do que ela, é qualquer homem ao meio-dia em qualquer praça, é a lanterna em qualquer estalagem, se ainda as há. Há mortos, há mercados, há doenças, é tudo meu. Ser explosivo, sem fronteiras, por que falsa mesquinhez me rasgaria? Que se depositem os beijos na face branca, nas principiantes rugas. O beijo ainda é um sinal, perdido embora, da ausência de comércio, boiando em tempos sujos. Letra A. Uma das características da poesia de Drummond é a metalinguagem, isto é, o fato de que ele utiliza a língua para falar sobre o uso que faz dela no poema. Destaque trechos em que há metalinguagem no poema. Por exemplo, quando a pessoa escreve um poema explicando o que é o poema, ele está utilizando a metalinguagem, quer dizer, ele está produzindo um poema, selecionando palavras para explicar o que é um poema. Aqui, ele está utilizando a metalinguagem para explicar algo, né? Para falar sobre o uso das palavras dentro do poema. Você vai destacar um trechinho em que há metalinguagem, em que ele claramente explica, ele utiliza a linguagem, ele utiliza-se da língua para falar sobre o uso que ela tem no poema, sobre o uso que ele faz dessa palavra, dessa linguagem no poema. Que trechinho você destacaria como metalinguagem? B. É possível dizer que o título resume o poema. Por quê? Por que o título resume o poema? Consideração do poema. Você só vai justificar. Aqui já diz que o título justifica o poema. Agora, por que isso acontece? Releia o trecho. As palavras não nascem amarradas. Elas saltam, se beijam, se dissolvem. No céu livre, por vezes, um desenho. São puras, largas, autênticas, indevassáveis. É possível dizer que há uma personificação de palavras no poema? Por quê? A personificação, há a atribuição de qualidades humanas a palavras, a algumas palavras no poema? Por quê? Respondam sim ou não e justifiquem. Releia os últimos versos do trecho. O beijo ainda é um sinal, perdido embora, da ausência de comércio, boiando em tempos sujos. Letra A. O que esses versos querem dizer? Como você interpreta esses versos? Qual o significado deles? Coloque com as suas palavras a sua justificativa. B. O beijo, nesse trecho, está sendo usado em sentido metafórico. Por quê? É uma metáfora ou acontece de fato o beijo? Explique por quê. Sim ou não e explique. Leia o haikai a seguir.
Passeio no Ibirapuera, uma cerejeira florida interrompe a conversa. Do ponto de vista de que forma uma cerejeira florida pode interromper uma conversa? E agora? Como você imagina que uma cerejeira florida pode interromper a conversa de alguém? Reflita, coloque sua resposta bem bacaninha. Letra B. Quais figuras de linguagem estão presentes nesse haikai? Justifique com elementos do texto. Quais são as figuras de linguagem que aparecem aqui? Das 5 que nós estudamos. Leia a tirinha a seguir. Percebem? É preciso pensar fora da caixa. O que confere humor a essa tirinha? Onde está o humor dessa tirinha? Você analisando a imagem, analisando o balão. O humor, quando a gente fala de humor na tirinha, não é aquele humor para você morrer de rir. Mas o que confere humor sutil nessa tirinha? Explique com as suas palavras. 6. Ainda sobre a tirinha. Você sabe o que significa a expressão pensar fora da caixa? Reflita e levante hipóteses. Muita gente fala isso. Você tem que pensar fora da caixa, não sei o que, tal. Mas o que significa isso de fato? Nessa expressão é possível encontrar uma metonímia ou uma metáfora. Por quê? Você acha que pensar fora da caixa seria uma metáfora ou seria uma metonímia? Ele está trabalhando com palavras, substituindo palavras que tenham significados próximos do mesmo campo semântico, ou ele está utilizando palavras por aproximação, como se fosse uma comparação? Pensem se você acha que é metonímia ou metáfora e justifique. Encontre outras expressões que usamos no dia a dia e identifique se há metonímia ou metáfora nelas. Além do pensar fora da caixa que nós usamos no dia a dia, quais são outras expressões, outras frases, provérbios que nós usamos no dia a dia? Você pode anotar algumas delas aqui e dizer, na sua opinião, há metonímia ou há metáfora nessas expressões que você encontrou? Procure algumas, pense em algumas. Você mesmo deve utilizar. Tente repetir estes 2 trava-línguas de forma rápida e clara. No começo vai parecer bem difícil, mas depois pode ficar mais simples. Vocês vão ler esses 2. No ninho de mafagafos, há 7 mafagafinhos. Quando a mafagafa gafa, gafam 7 mafagafinhos. Tenta repetir bem rápido. E essa aqui que é bem comum, o rato roeu a rica roupa do rei de Roma. Aqui foi acrescentado rica que a gente não usa no dia a dia. A rainha raivosa rasgou o resto e depois resolveu remendar. Tentem repetir de forma rápida esses 2 trava-línguas. E aí vem a questão. Nesses exemplos, há casos de assonância ou aliteração? Justifique usando exemplos dos textos. Ou os 2. Você pode ter tanto a aliteração quanto a assonância. No trava-línguas tal, tem a aliteração e a assonância. Você coloca um exemplo. Ou só tem assonância ou só tem aliteração. Faça uma análise. Lembrando que assonância é repetição de vogais e aliteração repetição de consoantes. Aí aqui há outros trava-línguas para você ler. Depois vem embaixo. Pesquise outros exemplos de trava-línguas, além desses que foram colocados aí, né? Aqui está falando sobre ele e aqui tem outro exemplo. Então, além desses, na verdade, 4, né? Tem um aqui e esse aqui. Além desses exemplos, quais outros você pode conhecer ou você encontra na internet? Faça uma pesquisa e compartilhe com a turma alguns trava-línguas como esses que vocês viram aqui, tá bom? Então, coloque aí uns 2, 3, 4 trava-línguas
que você encontra na internet em pesquisa. Aqui da página 9 à página 14 são alguns poemas para você ler, para você degustar aí. Há poemas mais antigos, há poemas mais modernos. Olha, Ora direis ouvir estrelas. Belchior transformou esse poema em música. Ele pegou partes desse poema e transformou numa música bacana. Amor é fogo que arde sem se ver, de Luís Vaz de Camões, muito antigo, 1500 e poucos, né? A data dele, mas é um poema que vocês devem conhecer e que também, na voz do Legião Urbana, do Renato Russo, virou música. O Legião Urbana, o Renato Russo pegou esse poema, Amor é fogo que arde sem se ver, tal, e juntou com a parte de Coríntios 13, na Bíblia, que fala sobre o amor. E ele juntou essas duas partes, esse poema e uma parte da Bíblia, e fez uma música chamada Monte Castelo. Muito bacana a letra da música. Aí tem o terceiro poema aqui. Então, na parte final, são uns poeminhas para vocês lerem. Inclusive, tem alguns haikais. São poemas que falam de amor, balada do amor através das idades, busca lá na antiguidade grega e vem até os dias modernos, bem interessante. E esse da Hilda Hilst, que é outro poema muito bacana também, ok? Então é isso, essa é a parte final da nossa apostila, do finalzinho da página 9 até a página 14. São textos para vocês degustarem, para vocês se deliciarem aí. Pesquisem outros poemas na internet, outros haikais. E a gente termina por aqui. Caprichem bastante, realizem as atividades, tirem as dúvidas que vocês tiverem e até a próxima aula. Fiquem com Deus, cuidem-se, porque ainda estamos com a Covid-19 forte no nosso município. Boa tarde a todos.